Oi, meu nome é Lucas e pra quem me conhece sabe que eu não curto me posicionar em relação a nada. Não é algo que eu goste. Eu prefiro muito mais prezar pela amizade, mas eu sinto que no momento chegou minha hora de falar alguma coisa. Sim, eu votei e não foi nulo. Um dos candidatos tocava numa ferida minha assim que eu considero inegociável e eu sacrificaria todos os outros pontos por isso, e foi isso que fez eu tomar uma decisão. Mas sendo muito honesto, não acho que fosse dar um resultado diferente. Há um tempo atrás eu estava orando muito e buscando para que Deus não fizesse tal coisa, não permitisse tal coisa, mas eu sinto que o Espírito Santo mudou o rumo da minha oração, sabe? Esses dias eu estava falando com minha família, com alguns amigos, sobre Apocalipse. Inclusive teve cultos aqui na minha igreja sobre isso. E a gente estava falando sobre a noiva. E a gente estava pensando no quanto a noiva de hoje está distante da verdadeira noiva de Cristo, que é a noiva do Apocalipse. Sabe, eu creio que Cristo não veio buscar uma garotinha mimada, uma adolescente encantada, mas veio buscar uma noiva gloriosa. E eu cheguei na conclusão de que algo devia acontecer. Não é por isso que eu joguei para o outro lado. Porém, Cristo precisava fazer alguma coisa. Ele iria fazer alguma coisa. Porque essa é a noiva que ele espera. Certo? Então, minha oração deixou de ser para Deus, faça isso, Deus, não permita aquilo, para Deus, faça o que for necessário para que a gente se torne sua verdadeira noiva. Sendo assim, eu vim trazer algumas dicas, alguns conselhos que eu creio que vai servir para a sua vida. Porque eu creio que agora vai ser um momento de purificação, um momento de separação do joio e do trigo. A gente clamou por avivamento, não clamamos? Só que às vezes a gente esquece de uma coisa. O avivamento é fogo. E o fogo não é um carinho. O fogo ele purifica. E ele vai tirar tudo que está de errado. Primeira dica que eu quero é: foque em orar e buscar conhecer a Deus. Eu sei que tem muitas outras coisas importantes que talvez você precise orar, mas foque em conhecer quem Deus é. Porque chegará um momento que a única voz que você vai ouvir vai ser a dele. E se você não conhece essa voz, você não será guiado por nada. Será guiado pelo seu coração, que, como a Bíblia diz, é enganoso. Um povo que não conhece o seu rei, não conhece seus propósitos, não conhece as suas intenções, não pode lutar ou declarar o nome dele. A segunda dica é: busque sua identidade. Um povo que não sabe quem é, não sabe sua utilidade, não sabe sua hierarquia de acordo com o rei, não está pronto para lutar por ele. Nós somos chamados para ser servo, de verdade. Se você acha que você foi chamado nessa vidinha para ser feliz e contente, você está muito enganado. A gente foi chamado para servir. Ter filhos, escola, faculdade, alegria, é tudo misericórdia de Cristo, porque ele não deve nada para a gente. A terceira coisa: esteja junto com o corpo, agora mais do que nunca. Deus instituiu a igreja como corpo, porque um corpo não vive sem um ao outro. Deus quis assim. Se a igreja não estiver unida, não houver corpo, o povo está fraco e não pode lutar pelo seu rei. Precisamos mais do que nunca de comunhão. A gente já passou muito tempo separado. Eu sei que existem muitos problemas e não é fácil quando você está falando entre relação de pessoas. Mas a gente sofre e se entrega por tantas pessoas que pisam no nosso coração, que simplesmente nem se importam com a gente. Por que então não se importar e lutar por uma noiva gloriosa? Eu sei que você tem força. E a quarta e última é: clame para Deus te dar sabedoria e discernimento. Lembre-se que na parábola que Jesus conta, o joio crescia junto com o trigo, não separado. Então, clame para que Deus te dê sabedoria para as decisões que você vai tomar. Que Deus te dê discernimento para o que você vai dizer ou não dizer. Que Deus te ajude a saber quem é lobo e quem é ovelha, quem é joio e quem é trigo. E que Deus te dê sabedoria e discernimento para você saber o que você deve orar, o que você deve buscar, como você deve agir ou falar. Muitos, ultimamente, começou a sair as redes sociais e tudo, e, legal. Só que de verdade, estão fazendo muito barulho.
mas chegou a hora de provar se esse barulho é verdadeiro ou se é só emoção. Se você estava clamando por avivamento, eu creio que o avivamento já está chegando. Só que esse fogo vai tirar muita coisa. Vamos ver se é verdade, se Deus é acima do seu emprego, da sua faculdade, dos seus amigos. Porque agora o fogo está vindo. E ele vai provar se você é um verdadeiro cristão ou simplesmente alguém mimado que gosta de estar num lugar que se sente bem. Vamos ver se você serve por você ou por Cristo. Se você louva porque te faz bem ou porque você está preparando uma noiva para encontrar com o seu rei. Chegou o avivamento.